O sol de verão escaldante de Salvador batia forte no pátio da Igreja do Bonfim, onde o ar cheirava a flores de jasmim misturadas com o sal do mar próximo. Era um daqueles dias em que o calor grudava a roupa na pele, e o vento leve da Baía de Todos os Santos mal conseguia refrescar o ambiente. Eu, Ana Clara, de 28 anos, sentia o coração acelerado enquanto ajustava o véu no espelho improvisado na salinha dos fundos. Meu vestido branco, simples mas elegante, com rendas feitas à mão por uma costureira da Liberdade, parecia perfeito. Depois de anos esperando por isso, o dia do meu casamento com Rafael chegara. Rafael e eu nos conhecemos há 5 anos, numa festa de São João em um bairro periférico de Salvador. Ele era o tipo de homem que chamava a atenção sem esforço, alto, com pele morena e um sorriso que iluminava qualquer roda de samba. Trabalhava como engenheiro em uma construtora no subúrbio ferroviário, sempre cheirando a poeira e suor após um dia de obra, mas com olhos que prometiam estabilidade. Eu, por outro lado, era professora de português em uma escola pública no Pelourinho, lidando com adolescentes cheios de sonhos e poucas oportunidades. Nossa história começou com uma dança desajeitada ao som de forró, e desde então construímos uma vida juntos. Alugamos um apartamentinho no Garcia, onde o barulho dos ônibus na Avenida 7 de Setembro era a trilha sonora do nosso cotidiano. Ele me apoiava nos dias ruins, quando as aulas pareciam intermináveis. Eu o incentivava a perseguir promoções no trabalho. Casar era o próximo passo natural, uma forma de selar o que já vivíamos, mas naquela manhã uma inquietação me rondava. Não era o nervosismo comum de noiva, era algo mais profundo, como uma sombra que eu tentava ignorar. Rafael chegara atrasado na véspera, alegando uma reunião de última hora na obra. "Desculpe, amor, o chefe complicou tudo", dissera ele, com um beijo rápido na testa antes de cair no sono. Eu o observara ali, deitado na cama estreita, pensando em como ele mudara nos últimos meses. Antes era todo atenção. Agora, as noites em que ele saía, com os amigos, se multiplicavam, e as conversas sobre o futuro pareciam superficiais. Ainda assim, eu me convencia de que era o estresse do trabalho. Afinal, em Salvador, onde o custo de vida apertava como um cinto, casar era uma âncora para nós dois. A igreja estava lotada. Minha mãe, Dona Lúcia, uma baiana de 55 anos com mãos calejadas de anos lavando roupa no recôncavo, chorava baixinho no banco da frente, fã de novelas que sonhava com um casamento de contos de fada. Meu pai, já idoso e com problemas nos joelhos de tanto pescar na praia de Itapuã, segurava sua mão orgulhoso. Amigas da escola com vestidos floridos e maquiagem borrada pelo calor cochichavam animadas. Do lado de Rafael, a família dele era menor. Uma tia de Feira de Santana que viera de ônibus e uns primos barulhentos do interior. O padre, um homem magro com sotaque nordestino carregado, preparava o altar com velas tremulando ao vento. Enquanto esperava o sinal para entrar, ouvi risadas vindas do pátio. Olhei pela janela e vi crianças correndo entre as mesas do coquetel improvisado. Uma delas, um menino de uns 10 anos, magrinho, com cabelo cacheado e sujo de poeira, parou de repente e me fitou. Seus olhos eram grandes, curiosos, como se guardassem um segredo. Ele usava uma camisa velha, desbotada pelo sol, e shorts que já viram dias melhores. Não o reconheci. Devia ser filho de algum convidado distante. Sorri para ele acenando levemente, mas ele apenas me observou, sério, antes de se afastar. O órgão tocou a marcha nupcial, e eu entrei devagar, o braço no de meu pai. O piso de azulejo frio contrastava com o calor que subia pelo meu corpo. Rafael estava lá, no altar, impecável em seu terno alugado, os olhos brilhando. Trocáramos olhares, e por um instante, o mundo pareceu perfeito. Os votos foram simples, promessas de amor, fidelidade e apoio mútuo, ecoando na nave abafadiça. Eu, Rafael, aceito você, Ana Clara, como minha esposa, disse ele, a voz firme, mas com um tremor que só eu percebi. Colocamos as alianças finas e prateadas, compradas a prazo na joalheria do comércio. O beijo selou tudo, um beijo quente, urgente, que fez os convidados aplaudirem. A recepção aconteceu no mesmo pátio,
com mesas cobertas por toalhas brancas e pratos de acarajé, vatapá e moqueca, servidos por tias animadas. O samba tocava abaixo de um som portátil e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja sobre as ladeiras do Bonfim. Eu dançava com Rafael, o vestido rodopiando, sentindo o alívio de que tudo dera certo. "Você está linda, minha noiva", murmurou ele no meu ouvido, o hálito com cheiro de cachaça. Ri, encostando a cabeça no seu peito, mas algo me incomodava. O peso do seu braço ao redor da minha cintura parecia forçado. Foi então que o menino se aproximou. Ele surgiu do nada entre as pernas das mesas, segurando um copo de suco pela metade. Parou na minha frente, os olhos fixos nos meus, ignorando o burburinho ao redor. "Tia", disse ele com uma voz fina e direta, "por que seu marido dorme com a minha mãe?" O mundo parou. Meu sorriso congelou, e o copo na minha mão escorregou, molhando o vestido. Rafael, que conversava com um primo a poucos metros, virou-se devagar, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Os convidados continuavam rindo, alheios, mas eu sentia o chão se abrir sob meus pés. Quem era aquele menino? E o que diabos ele queria dizer com aquilo? O ar úmido da noite baiana de repente pareceu sufocante, meu coração martelava e uma náusea subiu pela garganta. Tentei responder, mas as palavras travaram. "O quê? Do que você está falando, menino?" Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Ele não piscou, apenas repetiu. "Eu vi eles, na casa dela ontem à noite." "Por quê?" Rafael se aproximou rápido, pegando o braço do garoto com gentileza forçada. "Vai brincar, moleque. Isso não é da sua conta." Mas o dano estava feito. A dúvida, como uma rachadura em uma parede velha, se instalara no meu peito. O samba continuava, mas para mim o som era agora um eco distante de uma vida que eu achava conhecer. A recepção prosseguia como se nada tivesse acontecido, com o samba ganhando ritmo e as tias distribuindo mais uma rodada de cachaça gelada em copos de plástico. O céu de Salvador já escurecia, pontilhado pelas luzes dos postes que se acendiam nas ladeiras do Bonfim, e o ar carregado de umidade trazia o cheiro de chuva iminente misturado ao vapor dos pratos de dendê. Eu, Ana Clara, ainda sentia o suco escorrendo pelas pernas do vestido, uma mancha fria que contrastava com o calor que subia pelo meu rosto. Rafael me arrastara para um canto mais afastado do pátio, perto da mureta que dava para a rua movimentada, onde os carros buzinavam ao longe. Seus dedos apertavam meu braço com uma força que doía, mas ele sorria forçado para quem olhasse de relance. "Ana, foi só uma brincadeira de moleque. Esses pivetes inventam cada coisa para chamar atenção", murmurou ele, a voz baixa e urgente, os olhos dardejando para os convidados que dançavam sem noção. Seu terno, antes impecável, agora estava amarrotado, e o suor escorria pela testa, deixando rastros no pó do rosto. Eu o encarei, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. "Brincadeira. Ele disse que te viu com a mãe dele, Rafael, ontem à noite, na casa dela. Quem é a mãe desse menino? Você conhece?" Minha voz tremia, e eu me odiava por soar tão fraca, tão necessitada de uma explicação que apagasse aquela dúvida podre. Ele soltou um suspiro longo, passando a mão pelo cabelo curto, bagunçando o que restava do penteado. "Amor, eu juro que não sei do que ele está falando. Deve ser filho de algum pedreiro da obra, que andou me confundindo com outro cara. Eu cheguei em casa tarde ontem, você sabe, mas foi só trabalho. Vem, vamos voltar para a festa. Não deixa isso estragar nosso dia." Ele tentou me abraçar, mas eu me afastei, o corpo rígido. O beijo de minutos atrás que selara nossos votos agora parecia uma mentira azeda na boca. Lembrei-me das noites em que ele chegava com o celular no silencioso, ou das mensagens que apagava rápido demais. Pequenas coisas que eu varria para debaixo do tapete, culpando o estresse da construtora no subúrbio ferroviário, onde as obras andavam paradas por causa da chuva constante. Decidi não confrontá-lo mais ali, no meio da multidão. Minha mãe se aproximou, os olhos inchados de tanto chorar de alegria, o vestido florido colado ao corpo pelo calor. "Filha, o que houve? Você tá pálida que nem defunto."
Ela me puxou para um abraço, cheirando a perfume barato e ao vatapá que provara. Contei uma meia-verdade. Só um tropeço com o copo, mãe, tudo bem. Mas ela me olhou com aquela sabedoria de baiana que vê além das palavras, apertando minha mão calejada de corrigir provas. Se precisar, fala, viu? Casamento é para ser feliz, não para carregar peso. Seu apoio, simples e sólido como as raízes de uma mangueira no recôncavo, me deu forças para prosseguir a noite, mas por dentro eu fervia. Quando a festa enfraqueceu, com os convidados se dispersando em táxis lotados pela Avenida Contorno, Rafael e eu pegamos um carro de aplicativo de volta ao nosso apartamentinho no Garcia. A viagem foi silenciosa, o motorista tocando um axé baixinho no rádio e as luzes dos postes dançando nas poças d'água que começavam a se formar na rua. Chegando em casa, o barulho familiar dos ônibus na 7 de setembro ecoava pela janela aberta, misturado ao som distante de uma roda de capoeira no bairro vizinho. Tirei o vestido encharcado, jogando-o no chão do quarto apertado, e me vesti com uma camisola velha, sentindo o cansaço se misturar à raiva. Rafael se jogou na cama, desabotoando a camisa. Ana, por favor, esquece isso. Amanhã a gente ri da loucura do garoto. Não ri. Em vez disso, peguei o celular dele da mesa de cabeceira, enquanto ele foi ao banheiro. Meu coração batia forte, as mãos suadas escorregando na tela. Nada de senhas. Ele confiava em mim, ou fingia. Mensagens antigas, fotos de obras, mas uma conversa recente chamou a atenção. Não posso mais, arriscado demais. A gente para por aqui. Enviada para um número sem nome 2 dias antes. Meu estômago revirou. Quando ele voltou, enrolado na toalha, eu o confrontei mostrando a tela. Explica isso, Rafael, quem é arriscado demais? Ele congelou na porta, o rosto perdendo a cor. É do trabalho, amor. Um fornecedor que estava cobrando adiantado. Nada demais. Não engoli. Saí do quarto vestindo uma calça jeans e uma blusa solta e peguei as chaves do carro que dividíamos. Um Fiat velho que rangia nas ladeiras. Vou dar uma volta. Preciso pensar. Ele tentou me impedir, a voz suplicante. Ana é nossa noite de núpcias. Não faz isso. Mas eu já descia as escadas estreitas do prédio, o ar úmido da noite me envolvendo como um cobertor pesado. Dirigi sem rumo pelas ruas do Garcia, passando pelo mercado modelo iluminado, onde vendedores noturnos ofereciam souvenirs aos turistas. Parei em uma praça pequena, perto do elevador Lacerda, e liguei para minha amiga Joana, professora na mesma escola do Pelourinho. Jô, preciso te ver. Agora. Ela me encontrou meia hora depois, em um barzinho simples na Ribeira, com mesas de plástico e cheiro de moqueca no ar. Joana, com seus óculos grandes e cabelo trançado, escutou tudo enquanto bebíamos uma cerveja gelada, o suor pingando das garrafas. Ana, isso cheira mal. Você viu o menino onde na igreja? Descrevi o garoto, magro, cacheado, camisa desbotada. Ela franziu a testa. Espera. Tem uma mulher na obra do Rafael. Chama-se Marta. Vive no subúrbio perto da estação. Tem um filho mais ou menos assim. Eu ouvi boatos na roda de samba, mas achei fofoca. Meu mundo girou. Marta. O nome ecoou como um tapa. Decidida, pedi o endereço aproximado a Joana e parti para lá. O carro cortando as ruas esburacadas do subúrbio ferroviário, sob uma chuva fina que começava a cair. Cheguei a um conjunto de casas baixas, de tijolo aparente, com roupas estendidas nos varais e o som de TV vazando pelas janelas. A casa de Marta era a terceira, com uma luz acesa na varanda. Toquei a campainha, o coração na boca. A porta se abriu devagar, revelando uma mulher de uns 35 anos, pele escura e olhos cansados, vestindo um robe puído. Atrás dela, no sofá, o menino da recepção me viu e se encolheu, os olhos grandes de medo. — Você é a noiva do Rafael? Perguntou ela, a voz rouca sem surpresa. Eu assenti, as palavras presas na garganta. Preciso saber a verdade sobre ele e você. Marta suspirou, convidando-me a entrar com um gesto cansado. O interior era simples, sofá gasto, TV ligada em uma novela, cheiro de feijão no fogão. O menino, agora chamado Lucas, nos observava em silêncio.
Entra, mas não grita. Meu filho já falou demais hoje. Sentei-me, o peso da noite me esmagando enquanto a chuva batia no telhado de zinco. Ela se sentou à frente, as mãos entrelaçadas. Foi um erro. Ana Clara começou na obra uns meses atrás. Ele prometeu que ia acabar, mas as coisas se complicaram. Eu não queria isso no seu dia. As lágrimas vieram quentes e salgadas, misturando-se à umidade do ar. Rafael me traíra, e agora, casada há horas, eu enfrentava as ruínas. Mas algo em Marta, sua honestidade crua, o cansaço de mãe solteira lutando no subúrbio, me fez ver além da raiva. Por quê? Ele ia casar comigo. Ela baixou os olhos. Homens como ele prometem o mundo, mas voltam para o porto seguro. Desculpa. Lucas se aproximou, tocando minha mão pequena. Tia, eu não queria estragar, mas vi ele ontem, e pensei que você devia saber. Seu gesto inocente quebrou algo em mim. Não só a ilusão, mas a necessidade de confrontar a realidade. Saí dali de madrugada. A chuva torrencial lavando as ruas de Salvador, mas não um nó no peito. Voltei para casa onde Rafael dormia, alheio. Amanhã eu decidiria, mas aquela noite marcara o fim de uma Ana Clara ingênua, abrindo caminho para uma mulher que aprenderia a se erguer sozinha, com o apoio inesperado de quem menos esperava. A chuva da madrugada havia parado, deixando as ruas do Garcia encharcadas e reluzentes sob o sol fraco da manhã seguinte. O ar de Salvador carregava aquele cheiro úmido de terra molhada, misturado ao aroma de pão fresco das padarias que abriam cedo, e o barulho dos ônibus na Avenida 7 de Setembro já ecoava como um lembrete insistente do dia a dia. Eu, Ana Clara, acordara com os olhos inchados, o corpo pesado, como se carregasse o peso de toda a Baía de Todos os Santos nas costas. Rafael ainda dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo que me irritava profundamente. Olhei para a aliança no meu dedo, fina e fria agora, e senti uma ânsia de arrancá-la. Levantei devagar, os pés descalços tocando o piso frio do quartinho apertado, e fui até a cozinha minúscula. O fogão a gás chiava enquanto eu preparava um café forte. O vapor subindo e embaçando a janela, que dava para o muro grafitado do vizinho. Minha mente rodava em círculos. As palavras de Marta, o toque inocente de Lucas, as mentiras de Rafael. Como ele pôde? Depois de anos construindo uma vida juntos, de noites em que eu o esperava com janta pronta, sonhando com um futuro estável em meio ao caos da cidade. Salvador, com suas ladeiras íngremes e contrastes gritantes, sempre me ensinara a ser resiliente. Mas isso era um golpe baixo demais. Rafael acordou com o cheiro do café, bocejando e se espreguiçando na cama bagunçada. Bom dia, esposa, disse ele com um sorriso sonolento que não chegava aos olhos. Vestia só a cueca, o corpo marcado pelo sol das obras, e se aproximou para me beijar no pescoço. Afastei-me, virando-me para ele com os braços cruzados. Não me chama assim. Eu fui na casa dela, Rafael, na casa da Marta. Conversei com o Lucas. Ele não inventou nada. Minha voz saiu firme, mas tremia nas bordas, como o vento que balançava as cortinas finas. Ele parou, o rosto endurecendo, e se sentou à mesa improvisada com caixotes. Ana, você tá louca? Eu te disse que era boato. Como você achou a casa dela? Isso é invasão de privacidade. Sua defesa veio rápida, os olhos desviando para o celular ao lado da xícara. Peguei o aparelho antes que ele pudesse tocá-lo. Não minta mais, eu vi as mensagens. Não posso mais, arriscado demais. Foi para ela, né? Quantas vezes, Rafael? Enquanto eu planejava nosso casamento, você estava na cama dela? Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas eu as ignorei, o peito ardendo de raiva e dor. Ele baixou a cabeça, passando as mãos pelo rosto, o suor frio brotando na testa apesar do frescor da manhã. Foi um erro, Ana. Só umas saídas, nada sério. Ela é sozinha, trabalha na cantina da obra e um dia... Rolou. Eu ia contar, juro, mas não queria machucar você antes do casamento. Sua voz era um misto de culpa e justificativa, ecoando o sotaque baiano que eu amava, mas agora soava falso como um turista fingindo saber capoeira. Levantei-me abruptamente, derrubando a cadeira. Machucar? Você destruiu tudo.
Ontem no altar você jurou fidelidade e horas depois eu descubro isso por causa de um menino. Como eu confio em você agora? O quarto pareceu encolher, o ar úmido grudando na pele, e eu saí batendo a porta, descendo as escadas do prédio com o coração na garganta. Lá fora, o sol ganhava força, queimando as poças nas calçadas irregulares, e o cheiro de acarajé frito vinha de uma barraca na esquina. Peguei o ônibus lotado para o Pelourinho, onde minha escola ficava, precisando de espaço para respirar. As ladeiras coloridas, com suas casarões coloniais e turistas tirando fotos, passavam borradas pela janela suja. Cheguei à escola cedo, o pátio vazio exceto por alguns alunos varrendo o chão. Joana me viu da sala dos professores e veio correndo, os óculos escorregando no nariz suado. Ana, você tá um caco. Aconteceu o quê? Sentamos no banco de cimento, sob a sombra de uma árvore frondosa, e eu despejei tudo. A briga com Rafael, as confissões dele, o vazio que me consumia. Joana ouviu em silêncio, depois me abraçou forte, o cheiro de seu perfume floral misturando-se ao suor da manhã. Você é forte, amiga. Não deixa ele te quebrar. Lembra da vez que a gente enfrentou aquela greve na escola? Juntas, a gente vence. Fala com sua mãe, ela vai te dar colo. Seu apoio era como uma âncora, simples e real, me lembrando que eu não estava sozinha nessa cidade de contrastes, onde as mulheres baianas erguiam famílias inteiras com unhas e dentes. Liguei para Dona Lúcia do celular, a voz embargada enquanto contava o essencial. Filha, vem pra cá agora. Eu tô no Recôncavo, na casa da sua tia. Não fica sozinha com isso. Peguei outro ônibus, serpenteando pelas estradas sinuosas que levavam ao interior, passando por plantações de dendê e mangues úmidos. Cheguei à casa simples de tijolo, com o quintal cheio de galinhas e uma rede esticada na varanda. Minha mãe me recebeu com um abraço que cheirava a sabão e lágrimas, os braços fortes me envolvendo como quando eu era criança e caía da bicicleta na praia de Itapuã. Meu Deus, Ana Clara, que homem sem vergonha! Mas você é sangue do meu sangue e vai superar. Aqui ninguém te julga. Passamos a tarde ali, sentadas na varanda sob o sol filtrado pelas folhas de bananeira, tomando um suco de caju gelado que ela preparara. Ela contou histórias da própria vida, o pai que a abandonara, as noites lavando roupa para sustentar a família. Dor passa, filha. O que fica é a força que você constrói. Rafael errou, mas você não erra em se valorizar. Meu pai, mancando com os joelhos ruins, juntou-se a nós, oferecendo conselhos práticos. Volta pro apartamento, pega suas coisas devagar, não dá tudo para ele de bandeja. Seu apoio silencioso, marcado pelas mãos calejadas de pescador, me deu clareza. Pela primeira vez desde o casamento, senti um vislumbre de esperança, não de reconciliação, mas de reconstrução. Ao entardecer, com o céu tingido de roxo sobre os campos do Recôncavo, decidi voltar. O ônibus chacoalhava nas curvas e eu planejava o próximo passo. Confrontar Rafael de novo, talvez separar as coisas, buscar um canto meu na escola ou com Joana. A traição era um obstáculo enorme, como as enchentes que paravam Salvador todo ano, mas com o apoio da família e das amigas, eu via um caminho. Não seria fácil. O orgulho ferido, as finanças apertadas, a vergonha social em uma cidade de fofocas rápidas como o vento da Bahia. Mas eu, Ana Clara, estava pronta para lutar, transformando a dor em combustível para uma vida nova, autêntica e sem mentiras. O sol poente do Recôncavo tingia o horizonte de tons alaranjados, como se Salvador estivesse acendendo suas luzes internas para a noite que se aproximava. O ônibus chacoalhava nas estradas de terra vermelha, passando por manguezais que exalavam um cheiro salgado e úmido, misturado ao aroma de fumaça de lenha das cozinhas ao ar livre. Eu, Ana Clara, apertava o celular na mão, o coração ainda acelerado pela conversa com minha mãe e meu pai. Suas palavras ecoavam na minha cabeça. Valorize-se, filha. A vida é maior que um homem mentiroso. O apoio deles, simples e enraizado como as árvores de dendê ao redor, me dava forças para enfrentar o que viria. Não era mais só dor, era um fogo lento impulsionando-me para a frente. Cheguei ao Garcia já com a noite caindo pesada, o ar carregado de umidade
que grudava na pele como uma segunda camada de roupa. As ruas estreitas estavam iluminadas por postes amarelados e o som dos tambores distantes de uma roda de samba no bairro vizinho pulsava como um coração coletivo. Meu apartamentinho no terceiro andar do prédio antigo parecia menor do que nunca quando abri a porta, o cheiro de café frio ainda pairando no ar. Rafael estava na sala, sentado no sofá puído, uma cerveja pela metade na mão e o celular jogado na mesa baixa. Seu rosto, marcado por olheiras profundas, se iluminou por um segundo ao me ver, mas apagou rápido quando notou minha expressão. Ana, graças a Deus, eu estava louco aqui pensando que você não voltava. Ele se levantou, estendendo os braços, mas parou ao ver minha rigidez. Vestia a mesma camisa amarrotada da véspera e o suor do dia de obra grudava o tecido ao peito. Eu fechei a porta devagar, trancando-a como se selasse o fim de algo. Eu voltei para pegar minhas coisas, Rafael, não para ficar. Minha voz saiu calma, surpreendendo até a mim mesma. Não era grito, era resolução, forjada nas conversas da tarde com a família. Ele piscou confuso, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. O quê? Ana, a gente pode resolver isso. Foi um deslize. Eu juro que amo você. Marta não significa nada, foi só. Estresse da obra. Eu arrumo um emprego melhor. A gente viaja para Morro de São Paulo como sonhávamos. Seus olhos suplicavam, o sotaque baiano carregado de desespero, mas eu via as rachaduras, as promessas vazias, as noites roubadas. Sentei-me na cadeira oposta, o piso rangendo sob meu peso, e respirei fundo, sentindo o ar úmido encher os pulmões. Resolver. Você destruiu nossa confiança no dia do nosso casamento, Rafael. Um menino de 10 anos teve que me contar a verdade. Como eu vivo com isso? Eu mereço mais que migalhas. A discussão se arrastou pela sala apertada, com o barulho dos vizinhos batendo panela ao fundo e o ronco de um mototáxi na rua. Ele chorou, pela primeira vez que eu via. Lágrimas quentes escorrendo pelo rosto moreno, misturando-se ao suor. Eu errei feio, amor. Me dá uma chance. Pela gente que a gente foi. Mas suas palavras soavam como as justificativas que eu ouvia dos alunos na escola, quando pegos em mentiras bobas. Levantei-me, indo ao quarto para empacotar o essencial. Roupas na mala velha, livros de literatura que me ancoravam, a foto nossa na festa de São João que agora parecia uma ilusão. Ele me seguiu tentando ajudar, mas eu o afastei. Não, isso é o fim. Amanhã eu falo com um advogado no Pelourinho. O apartamento fica com você. Eu me viro com Joana por enquanto. Quando terminei, a mala pesava menos que o alívio no peito. Rafael ficou na porta, o corpo encostado no batente murmurando desculpas que se perdiam no ar noturno. Desci as escadas, o eco dos meus passos misturando-se ao som de uma chuva fina que começava a cair, lavando as calçadas irregulares. Liguei para Joana do carro, o Fiat velho que eu insistira em levar, rangendo nas ladeiras do Garcia. Jô, posso ficar aí, preciso de um teto. Sua resposta veio imediata, calorosa. Vem logo, mana, meu sofá é seu. A gente come uma moqueca e planeja o futuro. Seu apoio, como o de uma irmã de sangue, era o que me mantinha de pé nessa cidade de contrastes, onde as amizades se forjavam no fogo das dificuldades. Cheguei ao apartamentinho dela no Pelourinho, um lugarzinho colorido com paredes de azulejo e vista para as ladeiras iluminadas por lanternas. A chuva batia na janela enquanto comíamos na mesa pequena, o vapor da moqueca subindo com cheiro de leite de coco e dendê. Joana, com os trançados soltos e um copo de vinho barato na mão, me ouviu desabafar. Você fez o certo, Ana. Traição não é amor, é egoísmo. Lembra da aluna que eu ajudei no ano passado, a que saiu de um namoro abusivo? Ela está brilhando agora, dando aulas particulares. Você vai ser assim, professora, independente, rainha baiana. Ri pela primeira vez em dias, o som leve cortando a tensão, e abracei-a forte. Seu otimismo era contagioso, um lembrete de que as mulheres de Salvador, com suas saias rodadas e espíritos indomáveis, sempre se reerguiam. Na manhã seguinte, o sol irrompeu forte, secando as ruas e trazendo o burburinho do Pelourinho.
turistas negociando artesanato, capoeiristas treinando no pátio da escola. Fui à direção pedir uma folga, e o diretor, um homem grisalho com sotaque de Feira de Santana, me deu um abraço paternal. Tire o tempo que precisar, Ana Clara. Você é pilar aqui. De lá, caminhei até a praça perto do terreiro de Jesus, sentando-me em um banco sob a sombra de uma flamboyant. O ar cheirava a café e pastel frito das barracas, e o vento da Bahia soprava leve, carregando ecos de atabaques distantes. Pensei em Marta e Lucas. Talvez eu devesse ligar para ela não por raiva, mas por uma solidariedade nova. Mulheres como nós, presas nos laços de homens errados, precisavam se unir. Disquei o número que Joana me dera. Marta atendeu hesitante, a voz rouca como na noite da confissão. Ana, tudo bem? Expliquei que queria conversar sem ódio. Vem aqui pro Pelourinho, se puder. Pro Lucas também. Ela chegou 1 hora depois de ônibus lotado, o menino de mãos dadas com ela, os cachos limpos agora e uma camisa nova. Sentamos em um café simples, com mesas de ferro e cheiro de bolo de caju. Lucas sorriu tímido pedindo um suco. Desculpa de novo, tia. Apertei sua mão pequena. Você me salvou, garoto. Fez o certo. Marta, com olhos menos cansados, assentiu. Eu terminei tudo com o Rafael. Para mim e pro meu filho. Obrigada por não odiar. Conversamos horas trocando histórias de mães solteiras na luta diária. Ela na cantina da obra, eu nas salas de aula cheias. Seu apoio inesperado, cru e real, selou uma amizade improvável, como as alianças que se formam nas rodas de samba de Salvador. Dias se transformaram em semanas. Mudei para um quartinho alugado perto da escola, com a ajuda de Joana e da família, que mandava cestas de comida do Recôncavo. Rafael tentou contato, mensagens suplicantes que eu ignorei, focando no trabalho. Aulas que inspiravam alunos a sonharem além das ladeiras. A dor ainda doía, como uma ferida que cicatriza devagar, mas o crescimento veio. Eu me sentia mais forte, mais eu mesma, sem as sombras das mentiras. Uma noite, na praia de Itapuã com minha mãe, o mar lambendo a areia sob o luar, ela disse: "Olha para o horizonte, filha. É infinito como sua vida agora." E ali, com o sal no ar e o apoio de quem importava, eu soube. O casamento acabara, mas minha história, autêntica e resiliente, só começava.